O episódio de hoje é sobre um tema que toca bastante a gente, que é sobre quando a gente percebe que eventualmente o esforço que a gente vai fazer, os aportes que a gente vai fazer, não são suficientes para chegar na renda que a gente gostaria ou em algum outro objetivo que a gente gostaria, mas acho que o foco hoje vai ser muito em aposentadoria mesmo. Porque essa ideia veio, ela até acabou furando um pouco a fila dos outros episódios, porque essa semana, num grupo que eu participo, eu faço uma formação de planejadores financeiros, da nossa, que é do Eduardo Amuli e da Vivi, que surgiu lá de alguém que estava com um atendimento e a pessoa tinha explicado que ela estava arrasada, porque o assessor de investimentos tinha virado para ela e falado o seguinte: "Olha, com esses aportes aí que você está fazendo, você não vai chegar na aposentadoria, assim, não adianta". Embora ele pudesse ter um fundo de razão, de que eventualmente com aqueles aportes não daria mesmo, aquilo paralisou a cliente. Então aquilo que ela podia fazer, aquilo que ela podia aplicar, ela ficou tão desestimulada e desmotivada que ela falou: "Bom, se não é para fazer, então eu também vou simplesmente gastar esse dinheiro, já que eu não vou chegar lá". E a gente vê isso de uma forma, bem diferente, eu acho que é isso que a gente quer explorar no episódio de hoje. E para completar, então, as sincronicidades da vida, hoje a gente recebeu um comentário, que a gente olha todos, justamente de uma pessoa falando: "Poxa, eu já tenho 50 anos, o que que eu posso fazer? O que que dá para fazer?". São contextos diferentes, um está em valor de aporte, que tem relação com a idade também, claro, porque quanto mais novo, menor pode ser o aporte, quanto mais velho, mais difícil fica, mas o outro com a relação da idade. E aí, só porque eu tenho 50, 55, 60 que seja, será que não dá mais para fazer nada? Então, o episódio de hoje a gente vai fazer muita simulação, muitos números e tentar destravar quem está travado, porque talvez o cenário ideal não seja possível. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? É um tema em que acho que a gente tem que ter bastante cautela, né? Porque é uma mensagem que pode ser chata de ouvir, mas por outro lado, eu acho que é bem libertador, porque quando você enfrenta uma coisa que parece que é muito difícil, você vê que o bicho-papão, ele, né, acho que quando você vê aquela coisa que te dá medo, ela fica menos assustadora, talvez. Aí você fala, tá, o que que eu consigo fazer? O que que é factível? E o que que, né, vamos lidar com isso e o que que dá para fazer então, sabe. Então acho que, o que a gente preparou para hoje tem bastante esse tom, e acho que uma das mensagens mais importantes que a gente queria deixar é de usar o tempo a seu favor. Então quanto mais cedo você olhar para essas contas e quanto mais cedo você se conscientizar, e mesmo que não seja o seu caso, mesmo que você esteja ainda com tempo suficiente, com renda suficiente para conseguir, atingir a aposentadoria, eu acho que quanto mais cedo, melhor, porque a gente tem aí o tempo a nosso favor, que é o que faz a magia dos juros compostos. Então, a gente acho que quer deixar bem marcada essa mensagem de quanto mais cedo você e não mais cedo falando: "Ah, investir desde os 20 anos", é raro a pessoa começar super investindo desde os 20 anos, se você tá nessa idade, que maravilha, mas, enfim, acho que hoje é o mais jovem que você vai ser na sua vida daqui pra frente, então olhar pra frente com essa lente de usar o tempo a seu favor e deixar os juros compostos fazerem o trabalho deles, mesmo que você já tenha 50, 60, enfim, 70 anos. Os juros compostos, eles ainda existem, mesmo que eles vão agir por menos tempo, eles ainda existem. Perfeito. Dito isso, vou exemplificar, já entrar um pouquinho nos cenários. Acho que uma dúvida que é comum é essa de: "Ah, vale a pena eu começar cedo, sendo que depois eu vou ganhar melhor e depois eu vou conseguir investir mais, né, adianta eu poupar agora?". Então, acho que o primeiro exemplo que a gente vai trazer, ele mostra justamente que sim, vale a pena, porque daí você precisa investir menos quanto mais cedo você começar, e para você juntar um valor muito parecido, você precisa colocar muito a mais lá na frente.
Então, e isso é uma coisa que eu já pensei quando eu era mais novinha e várias amigas minhas, amigos já pensaram, já falaram, tipo: "Ai, adianta eu me esforçar para poupar agora, sendo que daqui a 10 anos eu vou estar ganhando melhor?". Talvez você não devesse pensar assim. Então esse exemplo que a gente vai trazer é, essa pessoa que a Carol comentou, que ela comentou no comecinho, né, agora há pouco, essa pessoa queria ter uma renda de R$ 20.000 quando chegasse no momento de se aposentar. Então a gente vai usar um exemplo aqui, se ela fosse se aposentar com 62 anos, quanto que ela teria que investir para ter essa renda desejada de 20.000, isso tudo já corrigido pela inflação, então os 20.000 do momento da aposentadoria dela, não os 20.000 de hoje, né. Quanto que ela teria que investir para chegar lá? Então num cenário hipotético, que ela estivesse começando com zero, nada investido, e ela tivesse 30 anos, então ela teria 32 anos para investir, né, dos 30 aos 62. Ela teria que investir R$ 6.200 por mês. Só um parênteses, esses cenários que a gente vai falar foram calculados considerando uma taxa real, né, uma rentabilidade real de 4% acima da inflação. Então, óbvio, não é que essa pessoa vai ter a mesma rentabilidade todos os anos para sempre, é uma média, e acho que isso é relativamente conservador, dado que a gente tem acesso a vários investimentos, principalmente de renda fixa, que conseguem render pelo menos 4% acima da inflação sem grandes dificuldades. Então, voltando, primeiro cenário, 30 anos hoje, até os 62 ela teria 32 anos investindo, teria que investir R$ 6.200 por mês para chegar na renda ideal de 20.000 por mês lá na frente. Se ela tiver 40 anos e nada investido, daí já são R$ 11.300 por mês, investindo dos 40 aos 62 anos. E se ela tiver 50 anos, que aqui acho que já entra nesse cenário da pessoa que comentou no podcast hoje, que a Carol comentou, né: "Se eu tiver 50 anos, ainda dá?". Então, para vocês verem a diferença, para chegar na renda ideal de 20.000 por mês, essa pessoa teria que investir R$ 26.000 por mês, por 12 anos, dos 50 aos 62 anos. Então, acho que é natural que a resposta, né, que a sensação ouvindo isso seja: "Meu Deus, como é que alguém investe R$ 26.000 por mês?". Então, vamos pensar agora em cenários mais realistas e acho que é algo que é o objetivo de hoje, que é tipo: "Tá, e se não der para fazer o ideal, o que que eu faço?", né, tipo, vale a pena investir ou dane-se, então, né, vou viver, só se vive uma vez, então, dado que acho que esse exemplo aqui do cenário 3, a pessoa com 50 anos fala: "Puta, eu não vou investir R$ 26.000 por mês", a pessoa pode até rir disso que a gente falou. Então, tá, ajuda a gente aqui com um cenário talvez mais realista, acho que isso aqui é a parte mais interessante. Sim. Quando a gente olha essa renda, pretendida, a gente, como a Vicky falou, a gente foi para o cenário do que essa pessoa estava externalizando como vontade. Mas, se você ouviu isso aqui e até você acha que R$ 20.000 é muito ou é pouco, o que que a gente pode fazer aqui? Olhar isso como se fosse uma fração, né, se para você foi pouco, você multiplica, mas se, talvez também seja muito, ou o que que eu posso fazer, a gente vai ver como uma fração. Então vamos pensar num cenário onde eu consiga aportar menos. A gente viu ali, primeiro, o para ter a renda de 20.000, quanto eu preciso aportar. Agora a gente vai inverter essa lógica. Eu só tenho, só muito entre aspas, tá? Eu só tenho, muito entre aspas, R$ 2.000 para colocar de aporte. Esse é o cenário que eu tenho. Quanto que eu vou ter no final? Então vamos inverter essa lógica. Se eu tenho 30 anos, vamos para os mesmos cenários, e nada investido e consigo aplicar R$ 2.000 por mês, lá na frente eu vou ter um patrimônio de cerca de 1,5 milhão, e de novo, 1,5 milhão com o mesmo poder de compra de hoje, porque ele vai ser muito mais do que 1,5 milhão, mas não adianta a gente se seduzir por esse número que vai ser muito mais e não vai comprar a mesma coisa de hoje. Então, 1,5 milhão no poder de compra de hoje, que vai me dar uma possibilidade de uma renda mensal de 6.474, cerca de R$ 6.500, se eu investir R$ 2.000 dos meus 30 aos 62. Se eu começo aos 40, também investindo esses 2.000, eu vou ter um patrimônio de cerca de 836, que vai me dar uma renda de 3.500. E se eu começo aos 50, também investindo R$ 2.000 por mês, eu vou ter um patrimônio de 367, que vai me dar uma renda mensal de cerca de 1.550. Então, se eu estou começando mais cedo, a gente já sabe, vou ter uma renda maior. Se eu estou começando mais tarde, eu vou ter uma renda menor, mas eu vou ter alguma coisa, né? Eu vou ter R$ 1.550, está longe de ser os R$ 20.000 pretendidos, mas é alguma coisa.
Então, às vezes a gente fica muito paralisado e a gente aqui também fez, por limitações de um podcast, um cenário linear. É muito raro a gente ser linear, né, é muito raro a gente seguir na mesma tônica de aporte durante décadas. A gente vai ter variações, seja para cima, seja para baixo, e isso pode impactar nessa renda, mas dificilmente a gente vai colocar um aporte muito alto se a gente nunca colocou um aporte, mesmo que seja de qualquer valor. E eu acho que isso é um recado importante. A gente dificilmente vai começar a colocar aportes muito altos se a gente não se habituou a colocar aportes menores mesmo. A gente pisar ali na água. Então faz parte desse processo e o que a gente quer fazer hoje é destravar. Não é porque o cenário ideal não deu, ai, não vai dar para os 20.000, então dane-se, sabe? Uhum. Isso que a Carol falou, eu quero só reforçar, porque antes eu não sei lá, acho que eu não acreditava muito nisso, mas depois eu senti isso na pele e eu vejo isso com amigas também, com, enfim, amigos, namorado, etcétera. Isso de que é um músculo que você exercita. Então, por mais que você sinta: "Ah, não vai adiantar muito eu poupar agora", acho que isso, caso a matemática não te convença, talvez uma outra questão mais abstrata ajude a te convencer, que é isso de que fazer esse esforço de não gastar tudo que você tem disponível para gastar, você tem que se acostumar com isso, né. Então se você mesmo que seja para poupar pouco no começo, isso vai te ajudar a poupar mais depois, porque você vai se acostumando a olhar para o dinheiro, que é tentador, e não usar ele, não gastar, não falar: "Ai, só dessa vez", porque de só dessa vez em só dessa vez, os anos passam e aí você, enfim, investiu menos do que poderia. E eu queria reforçar uma outra coisa também, de que e aqui é uma parte mais, sei lá, meio filosófica, assim, de que acho que a Carol deu esse exemplo, né, de que no cenário um a pessoa com 30 anos investindo 2.000 por mês até os 62, primeira coisa que eu pensei foi: "Nossa, a vida isso não seria o ideal para a pessoa que estava pensando nos 20.000, mas também quanta coisa dá para fazer com esses R$ 6.500". Eu acho que pensando nas coisas básicas que a gente precisa para viver, acho que isso aqui já ajuda muito. Se você se imagina com 60, 70, 80 anos, isso aqui é muito melhor do que nada, muito. E outra que acho que essa busca que a gente tem, a gente que está aqui falando de dinheiro, vocês que estão ouvindo sobre dinheiro, claramente são pessoas que estão interessadas em se planejar, em tomar o controle, né, do seu futuro de alguma forma e tal. Acho que a gente às vezes fica meio obcecado por controle, obcecado por querer planejar tudo, e a vida ela, assim, tem uma parte que a gente vai controlar e tem uma parte que a gente não vai controlar. Então, eu tô falando isso porque é até um tema que tem surgido muito na minha terapia, de que, assim, a gente tem o ideal e tem a realidade e vamos lidar com a realidade, porque é o que tem pra hoje, sabe. Acho que é uma coisa meio, por um lado não é tipo: "Ai, aceita qualquer coisa e não se esforce", não é isso, mas também é tipo, gente, se a gente viver só no ideal, nunca vai ser suficiente, né, porque, se você fizer: eu gostaria de viver com 20.000". Tudo que tem nessa lista desses 20.000, putz, talvez se você viver com metade disso, que é muito mais fácil talvez para você poupar e chegar lá, dá para ter uma vida ótima também, sabe. Tô pensando, não precisa ser o 20 ou o 10, né, não é um número, mas acho que é pensar, tipo, a vida também pode ser muito boa com um valor diferente do que você idealizou e acho que lidar só com o que a gente está idealizando sempre vai gerar frustração, né, Caio. E eu uso isso muito pra mim também, porque Não, e você tocou num ponto que a gente nem tinha colocado aqui no roteiro, mas que eu acho que é a grande graça de quem se preocupa em alcançar a independência financeira. A gente sabe que o termo independência financeira é usado aí para ficar prometendo, enfim, promessas vazias de rentabilidades vazias, mas a essência de buscar a independência financeira, que eu acho que é mais forte do que quando a gente fala de buscar uma aposentadoria, é porque você consegue ver os dois lados da régua. O que que eu estou querendo dizer com isso? Opa, eu acho fundamental, tá, se a gente quer uma renda, independente do valor dela, nesse caso aí com 20.000, acho fundamental a gente sim saber na simulação quanto que eu deveria aportar, porque não saber essa informação e ficar só aportando o quanto dá sem saber, também não acho legal, porque senão você vai descobrir isso lá na frente. Poxa, por que que não me contaram antes? Então, assim, sem sombra de dúvidas, saber é importante. O que não dá é para paralisar, né, e aí eu não sei como que ela recebeu essa informação, ou a gente está aqui justamente tentando falar com todas as pessoas que eventualmente já receberam essa informação, e ela ou veio de um jeito torto, ou você interpretou de um jeito que não,
enfim, ficou paralisado, a gente está justamente querendo aqui tentar entrar um pouquinho, amaciar para poder esse recado, ressoar aí dentro, mas voltando à questão do conceito da independência financeira, suponha que você viu que, olha, é realmente essa renda de 20.000 não vai rolar. Por outro lado, eu vi que uma renda de 10, exemplo, rola. E aí, a provocação que vem não é só: "Ah, a renda de 10 rola". É quando você está preocupado com a independência financeira, você também já começa a perceber o seguinte: além da renda de 10 rolar, eu talvez consiga jogar o meu custo um pouco mais para baixo, e aí esse meu custo vai cair para 10, e a partir do momento que eu jogo o meu custo para baixo, eu libero espaço para poder investir mais. Eu sei que o que eu estou falando é óbvio, mas é que as pessoas às vezes não entendem os 2 lados da moeda, que é: quanto menos eu custo, menos eu preciso. Então, às vezes, a gente fica muito no campo da renda, eu quero essa renda, eu quero essa renda, eu quero essa renda, e esquece de olhar para o outro componente, que é: "Opa, deixa eu olhar para o meu custo de vida, porque se o meu custo de vida não for tão alto, eu também não preciso de tanto. E aí talvez eu não precisa me matar para chegar numa determinada renda, seja qual renda ela for". Então a gente precisa sempre estar conectado, não dá para olhar só para o lado da renda, eu preciso olhar para custo de vida. E aí, com isso, a gente vai exercitando essa musculatura que a Vicky falou dos 2 lados, que é o lado do poupar e o lado também de quanto eu custo, como está meu custo de vida, não é só o lado, porque veja bem, se eu miro na renda de 20, consigo a renda de 20, mas eu custo 60, também não resolveu o meu problema. Essa renda de 20 vem da onde? Às vezes vem do nosso imaginário, mas a gente nem sabe quanto que a gente está custando, sabe? É, eu gostei disso, gostei muito disso que você trouxe, porque falo até por mim, assim, quando você põe lá na frente essa conta de: "Ah, eu gostaria que essa fosse minha renda ideal", o que que tá ali? Ah, tem um monte de coisa que eu tô projetando, né, eu tô idealizando com base no meu estilo de vida hoje. E aí quando você vê: "Putz, não vai dar pra chegar lá desse jeito", você fala: "Não, espera, então talvez o custo de vida que eu tenho hoje já não tá fazendo sentido, porque, né, isso aqui são coisas supérfluas ou que eu poderia fazer menos, não precisa cortar, mas é o que eu poderia fazer menos ou que eu poderia fazer, enfim, de uma forma mais barata, às vezes ainda fazendo. E aí isso me ajuda a agora investir para chegar, talvez só isso já me ajude a chegar nos 20.000 que eu tô molhando lá na frente, por exemplo. E tem uma outra parte dessa equação também, que é o tempo. Então essa pessoa queria investir até os 62, mas talvez se você esticar até os 70 a conta feche, por exemplo. Ou, "Ah, eu tô fazendo aqui a conta investindo para depois eu não precisar mais trabalhar", e tipo, gente, talvez, vocês conheçam, né, pessoas de 60, 65, 70 anos, sei lá, eu fico pensando, meu pai tem 60 e acho que 3, e não tô falando que, legal ele precisar trabalhar, ele deveria trabalhar para sempre, não é isso, mas assim, ele tá cheio de energia, ele gosta do que ele faz, e também eu sei que isso é um privilégio gostar do que você faz. Mas o meu ponto é, pensa também que acho que e isso é uma coisa que eu sempre senti muito, tipo: "Ai não, eu não quero precisar trabalhar com 60, 70". Mas assim, seria legal não precisar, mas, se você já tiver um valor investido, um valor, não precisa ser talvez o ideal que você esperava, mas talvez tudo bem você ter um valor, o que deu para, né, até onde deu para chegar nessa época, e depois trabalhar para pagar as contas e não necessariamente para poupar mais. Então acho que também você não é todo mundo que quer não fazer absolutamente nada quando você chegar nos 60 anos. Talvez você comece a fazer e de ter um trabalho que é algo que você gosta e que talvez não seja super rentável, mas só de você não precisar consumir o valor que você investiu quando você chegar nos 60, nos 70, isso é uma outra possibilidade de independência financeira, é uma outra possibilidade de ter uma renda que é sustentável. Então, ser sustentável não significa simplesmente você ter um bolo de dinheiro que vai te sustentar para sempre. Acho que esse é o ideal, beleza, é o cenário A. Mas tem o cenário B, em que você tem um valor investido que você não precisa mais poupar, que só deixar ele lá crescendo para você usar com 70, com 80, ou quando você chegar num ponto que você não queira mais trabalhar, isso já seja o suficiente, aí você só precisa pagar suas contas no mês e ter uma renda menor. A gente já vai entrar nesse ponto daqui a pouco, mas, eu acho que a gente curiosamente a gente tem caído bastante nesse ponto, Cá, que é
E a gente falou isso no episódio de roupas, a gente falou isso no episódio de hábitos gastando menos e lazer gastando menos, e agora a gente vai trazer isso aqui hoje, que é as limitações fazem a gente ser criativo, né, e eu acho que ajudam a gente a fazer esse estica e puxa, e fazer caber, né, então tipo, então talvez eu tenha que esperar mais uns anos, ou talvez eu tenha que repensar meu custo de vida agora, mas eu amei o que você falou, tipo, o importante é você ter a conta feita, desde já, pra você não chegar lá e falar: "Eita, não vai dar", tipo, não, vamos ter a informação agora, mesmo que você tenha 60 anos, gente, pensa que você vai viver até os 100, são, sei lá, sabe, vamos ser otimistas, são 40 anos, tipo, vamos planejar esses 40 anos, então eu acho que ter essa informação é muito libertador, porque daí você vê onde você quer mudar. "Ah, puta, eu prefiro esperar mais, mas eu não quero baixar o custo de vida". Ou "Não, eu prefiro mexer no custo de vida". Você vai montando esse cenário, né, de acordo com as suas prioridades. Perfeito. E você me fez pensar agora num negócio que acho que a gente não enfatizou, mas é importante. Eu não sei se vocês perceberam, quando a Vicky começou a falar a simulação, a gente colocou uma expectativa de vida de 100 anos. E a gente até estava discutindo antes do episódio, será que a gente faz com 90? Porque, obviamente, com 90 sua renda vai ser maior, porque você tem menos tempo para usufruir ela. Então, ou você poderia aportar menos. E a gente falou, não, deixa 100, porque não é a gente, entre aspas, se matando que a gente resolve o problema, né? Não é a gente colocando a expectativa de vida para baixo. Por outro lado, isso me gerou um insight que é: caramba, dos 62 aos 100 é muito tempo. Então, assim, como é muito tempo, a chance de você querer fazer muitas coisas da vida, como a Vicky estava falando, eu mesma, né, meu exemplo, eu fiz, assim, uma coisa mais extrema, porque eu jurava que eu não ia querer fazer nada. Assim, eu tenho 1 milhão de hobbies na minha vida. E quem sou eu hoje? Trabalho, e porque eu amo, assim, eu gosto. E se daqui a pouco, por algum motivo, eu não quiser mais, eu tenho poder de escolha de fazer outra coisa. Então, assim, o Morgan, né, de novo aqui, ele traz no livro dele, a gente, óbvio, tem vários estudos de Harvard e tal, que o que traz felicidade são os nossos relacionamentos, um monte de coisa, mas ele traz ali um elemento também de que é pouco falado, assim, de pesquisas, que é uma das coisas que mais traz felicidade pra gente é a gente ter poder de escolha. É a gente ter algum sentimento de controle. "Ah, a gente não tem controle de nada na vida", eu como mãe, então sei muito bem disso, hoje mesmo meu filho estava doente. Mas o sentimento de que a gente pode controlar alguma coisa, ele é muito bom. A gente pode achar que não é, esse negócio de ter controle não é. A gente ter o sentimento de que: "Poxa, eu posso agora sentar para fazer tal coisa, eu posso agora resolver", né, isso é a autonomia que a gente tem. E dinheiro traz autonomia. Então, se a gente está falando de 62 a 100, tem muito tempo aí, tem muito tempo para a gente poder ter o dinheiro nos ajudando a fazer escolhas. Agora parece ser uma renúncia, mas essa renúncia é para justamente trazer escolha, e escolha lá na frente, inclusive de trabalhar com algo mais aderente àquilo que você quer, e isso vai te deixar feliz. Eu até achei agora, quando você falou dos estudos sobre felicidade, eu achei que você fosse falar até uma outra coisa, que também traz muita felicidade, a gente se sentir útil. E isso me ajudou a pensar que porque, enfim, acho que, como eu parti há uns anos atrás, parti do ponto de idealizar muito, né, tipo: vou fazer meu plano agora para onde eu quero ir, qual que vai ser o custo de vida, tarará", e aí tudo muito idealizado, que assim, se tudo der certo, ainda quero chegar lá. Mas tem o cenário de quando eu fui ver isso, não lembro nem onde foi, acho que em vários lugares diferentes, né, isso de que se sentir útil traz muita satisfação, acho que foi vendo estudos sobre como aquelas zonas azuis, sabe, tanto o livro quanto a série mostram que são as pessoas que moram nessas zonas azuis, que são zonas em que tem uma porcentagem grande de pessoas que vivem depois dos 100, são pessoas que fazem alguma coisa, né, para a sociedade, seja remunerado ou não. E aí isso me fez perceber que eu falei: "Nossa, talvez tenha uma chance de eu chegar nos 60, 70 e ainda querer fazer algo útil, né, tipo, não vou ficar na praia ou vendo televisão ou fazendo nada o dia inteiro, né". Então acho que é legal pensar nisso também, que não precisa ser tudo ou nada, de tipo, vou chegar nos 60 ou nos 50 ou nos 70, que é quando eu tô lá, sei lá, planejando minha aposentadoria, e a partir daquele momento eu não vou fazer absolutamente nada remunerado. Tipo, tem uma chance, que eu não acho que é baixa, de você querer ser útil, sabe, de você querer fazer alguma coisa, e aí beleza, talvez não seja o maior salário do mundo, mas só de você ter alguma renda nessa época, isso já vai facilitar sua vida financeira também, já vai aliviar.
Então, falando nisso de, tipo, ter uma renda menor que não talvez não resolva tudo, mas é melhor do que nada, então vou entrar no nosso próximo ponto que estava aqui no nosso roteiro, que é um conceito que a gente já falou algumas vezes, que é, né, a independência financeira ela não é um botão que se acende a luz ou liga a luz, ou é tudo ou nada, né, ou você tem ou você não tem, ela é aquele dimmer em que você vai aumentando a luz, né, então é melhor ter um pouco de luz do que não ter, é melhor ter mais do que menos, mas é gradual. Então qualquer patrimônio é melhor do que nada, ou ter um pouco maior é melhor do que ter um pouco menor, então acho que essa é uma mensagem difícil de ouvir, voltando para o depoimento da pessoa que a Carol comentou. Pô, acho que foi muito insensível esse assessor ter falado, tipo: "Ó, desse jeito esquece, não vai dar, ponto". Tipo, é uma mensagem muito difícil de ouvir. Então, acho que a gente quer trazer um exemplo de que dá para você ter talvez mini metas. Então, por exemplo: eu sei que se eu chegar num patrimônio de X e for usar esse dinheiro a partir", vou dar o exemplo dos 62 anos de novo. Isso vai me dar uma renda de 1.000 por mês. Então, puta, eu vou primeiro focar no patrimônio X. E eu sei que se eu chegar no 2x, eu vou ter 2.000 por mês. Se eu chegar no 3x, eu vou ter 3.000 por mês. Então você não precisa falar: "Nossa, se eu não chegar lá no X milhões, então falhei e dane-se, não adianta eu investir". Não, tipo, você tá aumentando você tá virando esse dimmer de quanto mais independência ou autonomia, você está se dando no futuro. E isso até quando a gente estava preparando a conversa de hoje, eu fiquei pensando muito no exemplo dos meus avós. Hoje os meus avós dependem 100% dos meus pais, meus avós maternos, eu não tenho mais os avós paternos. E assim, eles dependem com certeza, mas eu acho que eles têm esse exemplo bem claro de, cara, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Então assim, quando eles passaram a morar com os meus pais e eles passaram a ser realmente sustentado pelos meus pais de todas as formas, então as finanças deles meio que entraram na jogada também, tipo, né, porque meus pais hoje cuidam de todos os remédios, eles têm minha avó precisa de uma cuidadora, enfim, minha avó tem Alzheimer, etcétera, meus avós não conseguem ficar sozinhos mais, né, meu avô teve um AVC também e tal. Só que um pouco do dinheiro que o meu avô tinha, que era, assim, é muito longe de ser uma independência financeira, mas era alguma coisa, isso ajuda muito a pagar uma parte desses custos que eles têm e que meus pais que têm que administrar. Então, por exemplo, remédio, acho que tô tentando chegar lá sem precisar de tanto remédio, tô aqui fazendo academia e blá-blá-blá, mas assim, existe a chance da gente chegar nos 70 anos tendo que tomar algum remédio, enfim, ou alguns. E isso tem custo. Então, poxa, o que eles têm guardado cobre os remédios, já é alguma coisa, sabe, já é alguma coisa que tá ajudando a família que tá custeando eles. Então, eu sei que não é ideal, não é legal pensar nisso, né, não é divertido, não é sexy, é muito mais legal investir para uma viagem ou para um carro ou para uma casa, sei lá. Mas pra mim isso foi muito legal, assim, me ajudou a pensar nessas mini metas, tipo: "Meu, se eu tiver X por mês, né, se a renda que eu juntar for suficiente pra me dar X por mês, isso já cobre", e gente, é tudo hipotético, tá, é muito também não vamos ficar neurótico com as vírgulas, porque o futuro é tão incerto que, assim, a gente já tá fazendo um ótimo trabalho de fazer projeções, né, tipo, não fiquem neuróticos também. Mas aí eu usei esse número meio arredondado, de tipo: "Olha, ter 1.000 por mês já me cobriria, sei lá, os remédios. Ter 3.000 por mês já cobriria o plano de saúde", por exemplo, que normalmente é um dos maiores custos. Ou: se eu tiver X por mês, já cobre o mercado". Então pensa que você tá já pagando cada vez uma parte daquela renda ideal. E aí nessa renda ideal que você pensou lá na frente, tem provavelmente uma parte que é mais crítica, uma parte que é mais supérflua, né, tipo: eu preciso pagar o mercado, eu preciso pagar o plano de saúde e eu preciso pagar, sei lá, ou aluguel ou contas da casa, enfim, viagens e roupas, etcétera. Obviamente seria ótimo, mas é melhor você conseguir pagar o que é mais essencial e crítico do que não poder pagar nada. Enfim, tô me estendendo, mas pelo menos acho que a gente quis trazer esse exemplo hoje e isso tem funcionado pra mim também, porque antes era muito tudo ou nada, e é muito mais gostoso pensar, cara, você tá conquistando pedaços dessa renda lá no futuro e dessa realidade. E aqui, putz, pra mim, por mais doloroso que seja, né, ver essa situação dos meus avós e tal,
me ajudou muito a deixar isso palpável, tipo, quais são os custos deles, quanto que isso seria para mim no futuro e eu quanto que eu conseguiria cobrir, né, com essa renda que eu estou idealizando. Então, se vocês tiverem avós ainda vivos ou próximos ou pessoas idosas, se coloca no lugar dessa pessoa e pensa: o que que é o básico que faz essa pessoa ter uma qualidade de vida decente? E às vezes vai ser muito menos do que aqueles 20.000 que você imaginou idealmente. Eu tô chutando, tá, 20.000, talvez você tenha 30, talvez você tenha 10 na cabeça, mas talvez isso faça você ser mais gentil consigo mesma de pensar: "Ah, então não adianta eu não vou chegar naquele valor ideal mesmo, então dane-se". Tipo, não, se você chegar na metade daquele valor ideal ou um terço, é muito melhor do que você não avançar, é muito melhor. Perfeito. Tem aquela pirâmide de Maslow, né, que são as Hum. necessidades fisiológicas, de segurança e tal, bem na base, depois você vai para o resto, é um pouco disso. A gente acha que a gente vai querer fazer e acontecer, sendo que se eu não garantir esse básico aqui, que começa com o primeiro degrau importa, então vamos primeiro para o primeiro degrau e depois a gente vê o resto. Aí com base nisso, a gente tem um outro conceito que a gente, de novo, vai fazer um episódio específico para isso, mas a gente já falou sobre ele em outros episódios muito en passant e hoje a gente quis dar uma pincelada mini aprofundada, tá, mas depois a gente vai fazer um episódio, porque ele merece um episódio só dele, que é o conceito de Cost FI. Então, assim, é um termo em inglês mesmo, ainda não encontrei uma tradução para ele, mas qual é a cereja do bolo aqui, né, que eu acho que pode ser interessante, principalmente aí realmente nesse caso, para quem tem um horizonte temporal um pouquinho maior pela frente, tá. Então isso realmente vai fazer diferença, mas vamos lá. É uma estratégia que quando você economiza o seguinte, você chegou num suficiente, você chegou num valor, a gente também já vai falar de valores e projeções, mas você chegou num valor que se você deixar esse montante paradinho e investido, e não tocar mais nele, e também não colocar mais R$ 1 nele, ele vai fazer o trabalho pesado. Então você primeiro se foi lá, fez um trabalho pesado para acumular esse capital. Acumulou, você vai deixar ele investido e em paralelo você está basicamente pagando suas contas. Só ganha, paga suas contas e deixa ele quietinho ali, porque os juros compostos é quem vai estar levantando esse peso. Quando chegar lá na frente, você foi na paralela pagando as suas contas, mas sem investir. E esse capital foi crescendo, 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 crescendo com juros compostos. Chegou lá na frente, você consegue, bancar a sua vida, digamos assim não, né, assim, com esse rendimento, você já tem essa renda suficiente. Claro que o desafio aqui é chegar nesse valor, mas ele deixa muito mais, suave, digamos assim, o caminho de quem almeja uma independência financeira, principalmente se você deseja essa independência financeira um pouquinho antes, sei lá, aos 50, 55, 45. Às vezes também as pessoas falam assim: "Ah, se é para eu me aposentar lá na frente, deixa, vou fazer o que for para fazer, nem sei se eu vou estar vivo amanhã", então acaba indo para esse lugar. Sendo que agora o que a gente está querendo aqui é mostrar que existe uma alternativa de eventualmente sim fazer um esforço inicial, mas depois, quase que dá uma "relaxada", entre aspas, sabe, assim: "Poxa, eu posso ir para, um emprego que eu acho que seja mais aderente, que me pague menos, mas que eu vou ter uma vida mais tranquila. Eu posso fazer uma jornada reduzida. Se eu sou um médico, eu posso atender menos dias. Se eu sou um CLT, eu posso optar por uma empresa que tenha jornada flexível". Eu não sei, eu posso tomar várias decisões que façam com que essa minha caminhada seja uma caminhada mais tranquila, mas que ao mesmo tempo eu não esteja tirando os olhos da minha parte financeira do valor investido, que quando chegar lá na frente vai fazer diferença para mim. Então é Cost FI, e a gente vai fazer um episódio só para isso. Nossa, confesso que esse conceito ele me trouxe muita tranquilidade, sabia, Kai? Eu conheci ele faz pouco tempo, acho que foi esse ano, assim. E tirou muito da minha ansiedade, pra ser bem sincera, porque acho que a gente também vai ter um episódio sobre isso, né, que a nossa relação com o dinheiro é muito emocional, porque e não só emocional no sentido de, como eu escolho o que eu tô comprando é emocional e tal, mas também dos nossos medos, nossas ansiedades e tal. E por algum motivo, não sei de onde eu tirei isso, mas eu tenho muito medo, eu sou muito pessimista com o futuro e eu tenho muito medo de não ter empregabilidade no futuro. Tem gente que é muito oposto, né, tem gente que às vezes, mesmo que não tenha nenhuma evidência, a pessoa: "Não, vai dar tudo certo", e a pessoa confia, né, e tipo, eu não, eu tenho muito medo. Então, como eu sempre tive essa noia, tipo: "Meu, com o que que eu vou trabalhar depois dos 40 anos? Com o que que eu vou trabalhar depois dos 50 anos?", enfim.
Então isso aqui me deu muita calma, porque eu falei: "Meu, hoje eu estou empregada, hoje eu tenho uma boa renda, hoje eu consigo poupar, então se eu fizer o máximo que eu puder ou enfim, o melhor possível, agora que é um momento onde eu tenho controle, né, eu não tenho controle do futuro, mas hoje eu consigo poupar, hoje eu consigo me esforçar, e se tudo der errado, sei lá, eu tenho muito os 40 anos na cabeça, porque é onde está meu planejamento hoje, mas se eu não conseguir, ter essa mesma renda ou poupar no mesmo ritmo depois dos 40, o grosso eu fiz até os 40. E aí você pode estar pensando: "Ah, o grosso eu fiz até os 50", né, caso você esteja nos seus 40 e poucos. Então também, e talvez sirva para você que está ouvindo, também dá uma sensação de o que eu controlo é o presente, controlo entre aspas, né, o que eu tenho o poder de poupar ou de resolver é hoje, eu não sei como vai ser o futuro. Então acho que esse conceito do Coast-FI ele também traz uma calma em relação a isso, que é, se com 45 eu não estiver poupando, porque, sei lá, minha renda está mais baixa, eu deixei um montante lá guardadinho que está crescendo quietinho, que vai me ajudar lá no futuro quando eu precisar. Tudo bem se não der para eu poupar agora mais, por exemplo, né. Então, eu acho que para quem é medroso que nem eu, isso pode ajudar, mas mesmo que você não seja, mesmo que você só pense tipo: "Olha, eu tô querendo parar daqui a pouco, o que eu tenho é suficiente para eu usar a partir dos 60, mas não é suficiente para eu começar a usar agora". Então beleza, se você conseguir se sustentar até o momento de você parar totalmente de trabalhar, e o que você já tem é suficiente, né, se você fizer as contas, e aí a gente vai acho que trazer as contas com mais calma num outro episódio, talvez isso te mostre que tem possibilidades que você nem estava vendo, que já talvez já sejam possíveis para você. Bom, acho que vamos falar alguns números agora, mas acho que uma outra coisa para lembrar também é de que acho que isso do Coastify, né, além dele trazer essa possibilidade que talvez você não tivesse percebendo antes ou não soubesse antes, assim como eu não sabia, tem também a conta de que muitas vezes, né, quando a gente faz usa essas calculadoras de independência financeira, a gente está usando a premissa de que a gente vai precisar dessa renda infinitamente, né, tipo: "Ah, isso aqui vai me gerar renda por X anos para sempre", né, tipo, se eu for só consumir os juros, se eu for só consumir a rentabilidade. Mas uma outra possibilidade é você pensar nessa conta, tipo: "Meu, se eu for viver até os 110 anos e for consumir o valor total, isso muda muito a matemática, muda muito o valor". Então acho que é legal você também lembrar dessa possibilidade quando for fazer a conta de quanto você precisa poupar, porque se você olhar para essa conta de: "Ah, eu vou só viver dos rendimentos, de quanto eu preciso poupar", talvez isso seja muito assustador. Então voltando para aquela coisa de: "Olha, vai indo de meta em meta", talvez uma meta no meio do caminho seja: "Olha, se eu for viver até os 100 ou até os 110 e for consumir tudo, eu preciso investir X". Já é menos do que eu precisaria investir para viver para sempre vivendo de renda. Então, é uma escadinha, né. Então, essas 2 coisas me tiraram bastante ansiedade, assim, me ajudaram bastante. Eu só acho que talvez quando a pessoa for fazer a simulação, só lembrar, porque se eu tiver um período muito longo até esses 110 ou até os 100, aí ele já passa a fazer um pouco menos de diferença. Quanto menos espaço eu tenho, né, de que eu decreto minha aposentadoria até esse horizonte, de fato faz uma diferença brutal. Mas se eu tiver um período de juros compostos muito grande, aí já faz menos diferença, mas só para a pessoa ficar ligada nisso. Quanto mais cedo a gente quiser, mais desafiador é, né, não tem muito como fugir. Mas voltando aqui para o Colcefy, vou trazer alguns números aqui bem rapidinhos, e eu fiquei muito na dúvida se eu trazia esses números nesse episódio ou não, porque eles podem depor a favor e contra ao mesmo tempo. Contra no sentido de, vamos supor então tá bom, gostei desse negócio aí de eu ter um montante, deixo esse montante aí marinando e não preciso colocar mais R$ 1, adorei isso. Só que obviamente esse montante ele não necessariamente vai ser tão baixinho. Vamos para a renda de 20.000, que é um alvo bem desafiador, né, não tô falando aqui de uma renda de 5, tô falando de uma renda de 20, é um alvo desafiador. Até os 30 anos, que valor é esse que eu preciso ter acumulado para não ter que colocar mais R$ 1 até os meus 62 e poder ter essa renda de 20? É 1.350.000. E aos 40? 2.000.000. E aos 50? 3.000.000. Ou seja, vamos pegar os 50 anos. 3.000.000 que vão ficar parados, investidos, esperando até os 62, e nesse intervalo entre 50 e 62 a pessoa não poupa mais, mas ela também não usufrui desse patrimônio ainda, ela está lá só trabalhando para pagar as contas.
E com 30 anos, 1.350.000 também sem investir mais R$ 1. Obviamente, se você investir, o valor que você precisa ter acumulado é menor. Quando a gente olha assim, pode, putz, não adiantou em nada a minha vida. Poxa, 1.350.000 até os 30 não dá, ou 3 milhões até os 50 também não dá. Mas vamos só fazer uma comparação para entender por que que o esforço aqui é menor. Lá naquele cenário que a gente falou lá no início, a pessoa de 30 anos, se ela fosse investir todo mês até os 62, ela precisava colocar 6.200 para ter essa renda de 20. 6.200 para ter a renda de 20. Isso vai gerar um patrimônio lá na frente, com o mesmo poder de compra de hoje, de 4,8 milhões. Olha isso. Eu preciso de 4,8 milhões aos 62 anos para ter essa renda de 20.000 até os 100. Então, eu preciso de 4,8 milhões. Sendo que se eu tivesse esse 1,350 aos 30 e deixasse ele quieto, ele viraria esse montante sem mais R$ 1 de aporte. Então, é só dessa forma que a gente tem que ver. Esqueçam se os números estão alto ou não. Cada um coloca para a tua própria realidade. 20.000 de renda é muito para mim? É 5 que eu quero? É 10? Faz um quarto, faz metade. Mas o ponto é, se a gente olhar de uma outra forma, né? Se você deixar, por exemplo, vamos para um número menor, R$ 135.000 ali, aos 30 anos, ele também vai dar essa renda de R$ 2.000 aos 62, por exemplo. Então, R$ 135.000. E você não investir mais R$ 1, que é pouco provável. R$ 1 dos seus 30 aos 62, ele te gera uma renda de 2.000. Então, eu sei que ainda assim é um valor, tá, gente? Ninguém tira R$ 135.000 de debaixo do sovaco e coloca ali para investir, assim, não é assim que funciona, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que esse é um episódio que está sendo ouvido por pessoas que viajam, que fazem as coisas, e eu também viajo, não estou julgando quem viaja, não é isso. Mas é que quando a gente coloca a nossa vida em perspectiva e olha os últimos 5 anos, a gente para pensar, aos 30 mesmo que seja, e eu olho dos meus 25 aos meus 30, quanto dinheiro não foi para roupa, para sapato, para bolsa, para viagem desnecessária, para restaurante, que pode ter sido legal em alguns momentos, ninguém está falando que não é para fazer, mas o quanto disso não foi excesso? O quanto disso não foi dinheiro que poderia estar ali, ó, investidinho, paradinho, diminuindo o estresse, o burnout, tudo que você vai ter no trabalho ao longo dos próximos anos. Porque você já fez um pouco e vai deixar os juros compostos fazer o trabalho pesado para você. Então, por isso que eu estava com medo de trazer isso aqui, porque eu sei que ele gera uma dupla sensação e a gente tá, poxa, esse episódio é para ser incentivador. Eu não quero ninguém se chicoteando aí. Mas é para a gente tentar olhar sobre uma outra perspectiva, para olhar para frente, sabe, e não ficar olhando para esses números e falar: "Ah, é impossível, é impossível, é impossível", e não sair do lugar. Uhum. E essas simulações, elas são muito úteis pra gente justamente fazer isso que você falou, de ver: "Espera, mas", eu sei o seu receio era a gente tá falando que: "Ah, então só precisa colocar um pouco", tipo, não, não é pouco, 1 milhão é pouco, não é pouco, sabe. Então, o que você falou, 135.000 também não. Mas assim, os números, não tem, né, não é positivo ou negativo na minha opinião, o número é o número, a gente só veio trazer ele existe, ele é, né, neutro, é o que é. E eu acho que essa informação é muito útil para a gente pensar nessas trocas que você falou, Cá. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso, tipo, nesses 135.000, que, né, esse exemplo aqui aleatório, quantos décimos assim, assumindo que eu vou continuar sendo CLT até lá, até os 40 anos, hoje eu tenho 31, são 9 anos até lá. Quantos 13º e bônus anuais eu vou ter, se tudo continuar igual, obviamente que é bem provável que não continue, mas poxa, são 9 13º, 9 bônus, sei lá, 9 anos. Eu falo: "Meu, isso me ajuda a olhar para essas boladinhas que entram acima do salário normal ao longo do ano", eu falo, isso me faz olhar para esses valores de outra forma. Eu falo: "Cara, se eu não", né, porque normalmente quando cai um valor maior na conta, é quando dá aquela coceira de falar: agora eu vou fazer várias coisas que eu queria fazer, vou comprar não sei o quê, vou", enfim. E tudo bem, né, é o que você falou, eu também gosto de viajar, também viajo e tal. Mas não tô falando só de viajar, tô falando de, sei lá, comprar um carro ou de, enfim, o que quer que seja, fazer uma mudança num apartamento que você queria fazer, sei lá. Mas quando você tem essa visibilidade de o quanto que esse dinheiro, que é menos do que aqueles 4 milhões que você falou, né, é menos. Poxa, dá para eu chegar nesse valor com essas entradas, por exemplo, e aí ajuda a gente a olhar para as nossas entradas de outra forma. Outra coisa, sei lá, a gente está falando de custo de vida, tipo, eu percebi que se eu baixar em, sei lá, R$ 2.000 meu custo de vida, 3 ou 1,
isso me ajuda a chegar no valor que eu queria. Eu, nossa, então eu começo a olhar para, sei lá, vou usar exemplos palpáveis da minha vida. Isso começa a me fazer olhar para o quanto eu gasto com um personal trainer de outra forma, o quanto que eu gasto com saídas para jantar, ou viagens no ano. Putz, será que se eu fizer mais viagens perto de São Paulo e não para fora do Brasil, isso muda o jogo? Muda, sabe. Então acho que o episódio de hoje também é para ajudar vocês a pensarem nessas trocas de uma forma mais consciente, porque às vezes a gente tem o que mais me parte o coração é quando você teve a possibilidade de fazer, mas você ou por falta de informação ou por qualquer outro motivo, você não fez, né, que acho que isso é o que dói mais, assim, tipo, meu, você olhar pra trás e falar: "Cara, eu tive uma vida com puta, né, qualidade de vida, custo de vida lá no alto, fiz 1000 coisas e cheguei agora aqui e eu morri na praia". Então a gente quer evitar que isso aconteça, né, também, então Total. Você me fez lembrar de outra coisa também que é importante. Essa simulação toda que a gente fez aqui, a Vicky falou, a gente usou 4%, que é assim, não é nada de outro mundo, né, 4% de rentabilidade acima da inflação. Não estamos falando que você deva investir só na renda fixa, não é isso, mas a gente sabe que hoje, quando esse episódio está sendo gravado, a gente tem aí títulos do Tesouro Renda Mais, a gente tem um episódio específico para isso, pagando inflação mais 7%, ou seja, 3 pontos percentuais acima do que a gente colocou aí. Tudo bem que tem que tirar o imposto de renda, mas ainda assim, bem é alto. que corta o tempo quase na metade, né, do que a gente tá Exato. falando. E aí você ainda tem o Renda Mais, ele ainda te traz essa renda durante 20 anos com previsibilidade que você sabe para 20 anos. Aí eu estava fazendo um atendimento, foi essa semana até, de uma médica, e ela, enfim, estava se organizando e tal, não estava sobrando dinheiro, e uma das coisas ela conseguiu se organizar para recompor a reserva de emergência e tal, mas um dos pontos que eu trouxe, assim, só como uma sementinha, e acho que surgiu muito efeito com ela e deixo com vocês também, é um título do Tesouro Renda Mais, umzinho só, ela precisava de 250 para ter um complemento de renda ali, um complemento, poder parar de dar plantão, poder parar de fazer algumas coisas no futuro. Não seria a independência financeira, não é isso, mas pelo menos, né, tirar aquilo que traz o peso para a vida. Era um título para daqui a 25 anos, se eu não me engano. Cerca de 400 e poucos re qui R$ 450, R$ 500 por mês. E ela tinha ali esse horizonte para ir comprando. R$ 450, R$ 500 por mês, também não estou falando que é pouco, que é muito, não é isso, mas no cenário de alguém que é médica e que ganha, não é nada. É muitas vezes um valor de uma blusa. Então agora fica muito mais tangível para ela: "Cara, eu vou acelerar aqui na reconstituição da minha reserva, mas tudo bem eu comprar minha blusa, eu já sei aqui o espaço que eu tenho para poder ter meus gastos supérfluos, mas toda vez que ela for fazer essa compra, ela também sabe, isso daqui é um título indo para minha aposentadoria ali na frente de R$ 500". Então, assim, a gente ter um pouquinho dessa delicadeza dos números é entender o que que isso traz pra gente lá na frente e tirar peso, porque eu acho que eu não sei, assim, se eu fosse médica e ficasse preocupada em dar plantão aos meus 60 anos, nossa, eu ia gastar tão feliz o meu dinheiro comprando um título hoje, só para ele não tá me trazendo independência financeira, não tem problema, mas ele tá tirando meu plantão da minha vida. Tá te comprando tempo, né, tá tirando o Nossa. plantão, perfeito. Gente, que coisa maravilhosa isso, assim, sabe, não tem blusa que gere o prazer de saber que você não vai precisar fazer coisas que eventualmente você não quer mais. Eu gosto isso do tempo, eu gosto muito de pensar nisso quando ou de fim de semana ou quando eu tô de férias, que são os dias fim de semana às vezes nem tanto, né, mas férias principalmente, quando é o dia que você acorda de manhã e que você faz o que você quiser, tipo, sei lá, viajei, hoje eu vou acordar e eu vou não é nem um exemplo de viajar, tipo, vamos supor que eu esteja em São Paulo, eu quero ir na academia, eu quero ver um filme, quero tirar um cochilo à tarde. Nesses momentos eu falo: "Caraca, deve ser muito incrível eu poder fazer isso nos dias de semana, eu poder fazer isso quando eu quiser". Então nas férias acho que é quando a gente reflete mais sobre como poderia ser a vida, né, como a gente gostaria de viver nossos dias, porque de segunda a sexta eu tô aqui vendendo meus dias, tô vendendo quase metade do meu dia para o trabalho e Não, e assim, isso até é um tema de um outro episódio, né, sobre rotina e tal, é que às vezes as pessoas pedem, mas eu não sei como falar sobre isso sem falar muito da minha vida pessoal, eu acho que tem limite aqui do que dá para expor e do que hum, não dá para expor, mas é muito bom a gente poder escolher como a gente quer criar essa nossa, rotina. deve ser Cara, eu incrível. voltei do sabático com muita energia, tipo assim, né, eu sou uma pessoa inquieta, né, já deu pra perceber isso em mim, eu demorei pra perceber, mas percebi. Sou uma pessoa inquieta. Então eu vim do sabático cheia de energia, o que que eu fiz?
dá-lhe atendimento, atende, 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 porque eu estava cheia de energia. Aí eu falei assim: "Olha, a gente está agora gravando em junho, eu cheguei a essa conclusão já tem algumas semanas". Eu falei assim: "Não tem a menor condição, eu adoro, mas daqui a pouco eu vou passar a não gostar, porque, assim, tô atendendo demais. Para tudo, a partir do segundo semestre eu vou atender 2 tardes por semana", e é isso. E acabou. Gente, isso sério, assim, vocês têm noção? É tipo, eu Poder fazer quero isso, é né. muito bom, sabe, é muito bom. E não é sobre eu já entendi isso, eu achava que eu não ia querer trabalhar, eu já entendi que eu gosto de trabalhar. Aliás, eu gosto de trabalhar até demais, assim, mais do que eu deveria, porque é um monte de ideias, vi que vocês não têm noção de quantidade de ideias que a gente tem, e eu falando assim: "Agora, tá me doendo muito falar não pra isso", mas assim, porque se deixar, eu tenho só trabalho porque eu gosto muito de trabalhar, já cheguei a essa conclusão também, mas eu também gosto de muitas outras coisas, eu amo tirar um cochilo de tarde. Nossa, meu sonho. Amo, amo, amo tirar um cochilo de tarde, sabe. Poder ficar com seu filho de manhã, né. Todas as manhãs, sabe. É assim, é muito bom, gente, então não vale a pena, sabe, assim, ninguém precisa fazer isso de forma super antecipada, mas só de poder escolher, assim, algumas coisas é muito bom. Então o preço não esse preço não tá na etiqueta, né, quando a gente deixa de comprar a blusa, a gente não sabe muito bem o que a gente está comprando, mas a gente está comprando. E sentir isso, pensar nesses momentos, é o que tem me ajudado muito com os trade-offs. Acho que esse exemplo da blusa é perfeito, assim. Tipo, quando você vê, a blusa aqui custa R$ 300, você fala: "Ai, que linda, tal", mas é quando você vê que esses R$ 300 daqui a X anos vão significar: "Puta, eu vou poder passar a tarde com o meu cachorro no Ibirapuera", sabe, se eu quiser, eu adoro cozinhar, por exemplo. Eu posso fazer aqui uma receita no almoço e preparar algo para o jantar. Tipo, em paz, no meio da tarde, sabe. E por isso que eu falei das férias, porque quando eu faço isso nas férias ou no final de semana, eu falo: "Cara, que prazer que eu tô tendo nesse momento", porque ter controle sobre o seu tempo dá muito prazer. Aí isso pesa contra a blusinha, isso pesa contra o restaurante caro, enfim, daí eu falo: "Não, isso aqui vai me dar muito mais prazer". Então, enfim, acho que desviei, mas, Desviamos. é legal. É gostoso pensar que dá para fazer isso e eu voltando no ponto que você trouxe, às vezes não é tanto que você vai precisar no curto prazo, porque você vai ter muitos anos para investir caso você, né, tenha. Então, talvez não seja uma escolha tão difícil, né, é a blusa por mês, 2 saídas para jantar por mês e isso vai te fazer muita diferença lá na frente. E aí eu acho que indo aqui já encaminhando até para o final do roteiro, que a Vicky trouxe, a gente tá doida para fazer esse episódio que é sobre sentimentos, que o dinheiro desperta na gente. E ela falou sobre essa questão do futuro do trabalho, eu tenho trocentos sentimentos que o dinheiro desperta em mim, né, acho que todos nós, a gente vem de um lugar que tem medo, outros excesso de confiança, outros enfim, desperta 1 milhão de coisas, mas por que que eu tô falando isso? Porque com relação você às vezes pode não ter medo de futuro de trabalho, nem acho que você deveria ter medo sobre o futuro do trabalho. Mas, independente ou não de ter receio, de ser um otimista ou de ser um pessimista, eu acho que uma visão realista da coisa é que algo vai mudar. Seja você, que vai gostar de outras coisas, seja de novos trabalhos que vão existir, assim, é mais realista a gente pensar que algo vai mudar. É muito pouco provável que eu aos 30 ainda goste de fazer a mesma coisa que eu gosto de fazer hoje aos 60. E, eventualmente, eu posso gostar de alguma coisa que remunere menos, ou que seja mais difícil, ou que exija um tempo de estudo. Enfim, tem muitas variáveis, né, nesse jogo. Então, a gente até quer fazer um episódio depois sobre o profissional do futuro, justamente para falar sobre essas transições e tudo mais. Mas se talvez você não se preocupe tanto com a aposentadoria ou com desacelerar e você seja uma pessoa: "Nossa, eu me vejo trabalhando até o último dia da minha vida". Quantas pessoas não pensam isso? Tá tudo certo. Me vejo trabalhando até o último dia da minha vida. Mas será que você vai realmente gostar de trabalhar com a mesma coisa que você trabalha hoje? "Ah, mas se não for essa coisa, vai ser outra coisa, porque eu sou muito sinistro e eu tenho uma capacidade de gerar renda absurda", assim, né, uma autoconfiança num nível lá em cima. Tudo bem, beleza, ótimo, maravilha. Mas será que, assim, o que você pensa hoje vai continuar daqui a 40 anos, daqui a 50 anos? Então, como a gente disse, o futuro é incerto. Se o futuro é incerto, mas a gente ainda quer ter controle sobre aquilo que a gente quer fazer, eu preciso ajudar que isso aconteça, né? Eu preciso dar uma ajudinha para poder esse poder de escolha chegar lá na frente. Isso vem com saúde física, preciso cuidar. Não adianta estar com o patrimônio lotado e estar, né, me degladiando na minha saúde. Preciso cuidar dos meus relacionamentos, preciso cuidar da minha saúde emocional, preciso cuidar de uma série de coisas e do meu dinheiro.
E a Carol falou, né, a gente tá morrendo de vontade de fazer um episódio que a gente vai fazer em breve, sobre sentimentos e medos e ansiedades e, enfim, questões emocionais, culpa, enfim, várias coisas relacionadas a emoções. A gente também tá bem animadas para fazer em breve um episódio sobre o nosso eu do presente e o eu do futuro, né. Existe o futuro, porque a vida ela é toda vivida no presente, todas as escolhas que a gente vai fazer vão ser feitas no presente, autocontrole só existe no presente, poupar só existe no presente, não tem: "Ah, vou poupar", tipo, não, hoje é o futuro de quando você prometeu no ano passado e tal. Então onde começa o futuro, é onde que está o presente, então acho que isso também tem muito a ver com o episódio de hoje, tem a ver com quase todos, né, praticamente todos os nossos episódios, então fica o convite, porque a gente vai publicar esse episódio acho que daqui a 15 dias ou daqui a um mês, enfim. E já, pulando para dicas, acho que isso foi um pedido que surgiu mais de uma vez, e que a gente fez algumas vezes, a gente deu algumas dicas e depois a gente não fez mais, então já vou pular para esse tema. Indicações, né, dicas, assim, de coisas que a gente viu, assistiu e que a gente gostaria de recomendar. Eu vou para primeiro um livro que a gente leu, foi o último que a gente leu no Clube do Livro, que foi indicação da Lilian, que participou já do nosso pod, que chama O Milionário Mora ao Lado. Em inglês é The Millionaire Next Door. E eu fiquei chocada que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro. E ele é o primeiro livro que eu acho que chegou aos pés do Morgan Housel, assim, que chegou perto da psicologia financeira. Então, assim, mesmo tendo lido, sei lá, Pai Rico, Pai Pobre, como chama aquele, o milionário? Segredos de uma Mente Milionária, mas eu nunca li. Os Segredos da Mente Milionária, enfim, tem 1001 livros. Eu falei: "Nossa, esse chegou perto, assim, da psicologia financeira do Morgan Housel", eu achei muito bom. É um livro todo baseado num estudo real, que não é só de: "Ah, o que esse autor acredita", tipo, não, foi um estudo feito com milionários americanos, daí é um livro um pouco mais focado no mercado americano, mas as lições são iguais para qualquer lugar. Que é o que que essas pessoas milionárias têm em comum e por que que chamam milionário mora ao lado, que é muitas vezes, a maioria dessas pessoas que construíram patrimônio, construíram riqueza, são pessoas que não moram no bairro chique, que não estão usando a roupa de marca, que não estão usando o carro do ano, e por isso que fala o millionaire next door, tipo, é a pessoa que mora ali no bairro, que você nem não imagina, nem passa pela sua cabeça que é milionária. E que justamente por isso essas pessoas conseguiram construir riqueza, porque elas não estão ostentando, e que essa é a maioria dos milionários dos Estados Unidos. Então é assim, uma baita leitura para quem quer repensar custo de vida, ostentação e padrão de vida, acho que no geral. Você sabe que eu nunca li esse livro, a Lilian já tinha falado dele, eu nunca li, e aí depois quando você começou a falar dele pra mim, eu super quero ler, e engraçado, né, aí eu comentei com umas amigas minhas: "Ai, porque eu quero ler esse livro, não sei o quê", aí todas: "Credo, esse nome, isso é um nome de autoajuda, ai, você com esses seus livros de autoajuda". Esses livros de autoajuda. Aí agora, assim, essa definição é baseada em pesquisa, sabe, assim, por que que as pessoas querem sempre denegrir esses livros? Eu não consigo entender. Tem informação tá, eu concordo que muitos, às vezes, realmente são, sei lá, meio fluff, mas então acho que a sua descrição dele foi ótimo para quem já estava assim: "É, não vou ler não que é autoajuda", que é isso que eu ouço das minhas. É uma pesquisa, é assim, é que eu acho que também tem isso de chamar coisas de finanças de autoajuda. Tipo, deveria ser desenvolvimento pessoal, sei lá, e também Eles me ajudam, eu sempre brinco, me ajudaram de alguma forma, então tá tudo bem, quem não precisa de ajuda, né? exato. E bom, você já deu um spoiler da sua indicação, né, Cá? Sim, sim, li agora recentemente, até porque teve a palestra lá que eu falei e não tinha nada a ver com finanças, era sobre futuro do trabalho. E aí eu li esse livro que se chama O Profissional do Futuro, da Michelle Schneider, e é muito bom. Inclusive, na verdade, eu já tinha visto o TED Talks dela, porque é antigo, mas uma entrevista com ela, enfim, a história dela é bem legal e o livro é muito legal, acho que super vale a leitura. E quem sabe ela não vem aqui, né? A gente tá tentando aí trazer ela para o podcast. E por último, uma série, gente, não estava esperando nada dessa série, entregou tudo, chama Seis Zeros em português, em inglês chama Seven Digits, Seven Zero, sei lá, mas em português chama Em Seis português Zeros. é 6 e em inglês é 7? É porque no inglês é Seven Digits, eu acho. Ah, entendi. E é Seven Figures, Tá. é isso, são 7 dígitos, que é de quem é milionário, né, é 1 mais 6 zeros, e em português chama Seis Zeros. Gente,
Eu achei bárbara essa série. É baseado numa coisa real, que eu não conhecia, que em Israel, quem ganha na loteria ou quem ganha uma bolada muito grande de dinheiro, não tem acesso ao dinheiro até passar por esse cursinho de 3 meses, se eu não me engano, acho que são 12 semanas, acho que é isso. E assim, as histórias não são histórias reais, né, não são pessoas que exatamente elas que viveram, mas a série é baseada em casos reais, então são personagens fictícios baseados em casos reais. Dessas 6, na verdade não são 6, porque alguns foram casais que ganharam, então acho que são 8 ou 9 pessoas que ganharam na loteria, e mostra elas passando por essas, agora eu não tô lembrando, não são 12, mas enfim, são "X" semanas desses workshops, porque elas têm que passar, e aí cada episódio é um como se fosse uma semana que elas passaram, é um workshop que elas passaram, são tipo aulas, e não são aulas de finanças, de tipo: "Ai, como investir esse dinheiro?". São aulas de meio que autoconhecimento para entender como você é com dinheiro, porque tem gente que recebeu, e aí percebeu que tem um perfil de doação, tipo, você quer salvar a família inteira e quer dar esse dinheiro. Tem a pessoa já quer gastar e torrar em um mês, já quer: "Ah, vou investir nisso, vou investir naquilo, vou gastar, vou comprar, vou nã". Tem a pessoa que quer investir e finge que não existe e quer continuar a vida dela igual. Então, nossa, são muitos questionamentos ao longo da série que você vai se colocando no lugar e fala: "Meu, o que que eu faria no lugar dessa pessoa?". Pô, isso Ou dá um não, bom caldo para o nosso episódio de emoções ali, dá tá. super, dá super. Meu, é muito interessante, porque daí você vê, se você tá julgando o personagem fulano, você fala: "Pô, então espera, é que esse não é meu perfil". Ou se você tá falando: "Imagina, você é burro", você fala: "Não, então espera, esse aqui não é meu perfil". E você vai aprendendo muito sobre você, o que que você faria. E aqui não é só tipo: "Ah, se eu ganhasse na loteria". Mas assim, conforme você tá na jornada de acumular patrimônio, você vai ter que se acostumar a olhar para um valor grande e ver o que que você vai fazer com isso, ou o que que você não vai fazer com isso. Então, assim, essa série foi tipo uma lição, assim, de educação financeira e de entender quem é você com dinheiro e até pra você ver: "Olha, o fulaninho fez merda, não faça o mesmo", sabe. Tipo, é muito bom pra você aprender com exemplos bons e ruins também. Enfim, já dei muitos spoilers, a série chama 6 Zeros e é muito interessante, muito Maravilhoso, vou interessante. ver hoje. Hoje é sexta-feira, gente, a gente grava sexta-feira, 7 horas da noite. Estamos aqui gravando. É isso, dá até daqui a 15 dias. Um beijo.